Tá andando lá fora. Não dá pra pregar no microfone aqui, mas tá andando lá fora. A gente fica apreensivo, né? E agora? Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação e numa ruína, né, no casarão. É uma ruína mesmo, né? E a gente estava entrando aqui, para entrar nesse matagal aqui, que virou tudo matagal, né? E eu vi rastros, tipo, de um cachorro muito grande e de um cachorrinho bem pequenininho atrás. Eu até filmei, tá? Filmei, acho que eu vou colocar num short aí no canal. Eu acho, não tenho certeza, que parece rastro de onça com o filhotinho, que é pior ainda, né? Eu acho que quando tá assim de filhote é pior ainda. Eu acho que é, né, amor? Elas ficam bravas, né? Elas ficam bravas, né? Mas eu falei pro Theo, estamos aqui, vamos entrar. Porque a gente pegou certinho ali o lugar e conseguimos chegar até aqui. E com uma história assim, gente, muito triste, né? Muito forte, vamos dizer, né? Do que aconteceu aqui nesse casarão. Vou mostrar um pouco para vocês aí. E também relatar para vocês tudo que a gente ficou sabendo sobre esse local. Aqui morava uma família e o homem muito bem de vida. Tinha muita coisa. Ele herdou do pai dele, mas ele, muito trabalhador, conseguiu ainda dobrar aí a riqueza dele, né? E trabalhava uma mulher, que ela era mãe solteira, a mãe expulsou de casa e eles acolheram em casa. Ela tinha um filho, né? Então eles acolheram ela e ela trabalhava aqui. Só que ela veio ficar doente e faleceu e ficou a criança. Aí eles adotaram a criança. Adotaram assim, ela já tinha registrado lá no nome dela, né? A criança já tinha 4 anos, então só ficou cuidando como se fosse filho mesmo. A mulher falou assim, vamos adotar a criança, né? Porque assim, os pais já expulsou ela de casa. O que nós vamos fazer? Fizeram de tudo para salvar ela, mas não conseguiram, né? Então, antigamente tinha umas doenças que era assim, não tinha jeito, né? Não tinha a medicina que tem hoje, não tinha antigamente. Era mais assim, hoje descobriram tanto remédio, né? Para cura de tanta coisa, tem as vacinas também, né? Naquele tempo não tomava vacina. Ficava doente e não tinha o que fazer. E ela ficou com essa criança, a família ficou com essa criança. Eles já tinham 4 filhos, aí ficou com essa criança e ela teve mais um ainda. Então eles ficaram com 6 filhos, né? Ela teve mais 5, mais eles 6. Mais esse menino 6. E aí, criado aqui, como da família mesmo. E eles chamavam de pai, de mãe, ficou tudo certo. E muito trabalhador, cresceu, né? Trabalhador, ajudava tudo na fazenda, não tinha preguiça. Só que o dono da fazenda, que é o pai, né? Que adotou, ele ficou doente, muito doente. E foi para o hospital. E aí foi só arruinando e muito doente. Só que a gente não passaram para nós que doença que foi essa. A gente não sabe. A gente só sabe que ele ficou doente. Aí eu tentei descobrir, mas não perguntei, né, direitinho para quem contou para nós. Falou assim, a gente já sabe de lá, porque já contaram pra gente, né? Então, são o meu avô, né, que contou para nós, de todo o relato daquele lugar. Então, do que ele ficou doente, ele falava só isso, né? Ele ficou internado 2 meses no hospital até ser desenganado e voltou para casa. E aí eles tinham que cuidar dele.
Então, no quarto da mulher, ficou os primeiros dias, depois ela tirou, colocou num quartinho que tinha de visita, falou, é melhor ficar lá. E a gente cuida dele lá, porque como ele estava desenganado, ele sabia que ele ia, né, falecer. E aí pegaram aí começaram precisava de dinheiro, né, precisa, né, vender um bem para poder tratar de você, não sei o que, ele assinando lá os papéis e ele só pegando e vendendo as coisas. Aí, esse filho adotivo é o que cuidava dele. Tipo assim, eles mandou ele cuidar e pronto. Só que ele cuidava porque ele tinha um afeto muito grande. E ele era uma pessoa muito religiosa, né? Tinha muita fé. Então, ele começou a fazer promessas para que o pai viesse a saúde ser restaurada. E aí eles nem ligavam, né, via ele rezando lá e tudo, nem ligava porque assim, ele já estava desenganado, já ia falecer, né. E nesse meio tempo, a mulher dele, que era uma pessoa boa e tudo, mas aí ela, por causa dela estar sozinha, né, ela já começou a não ligar mais para ele e começou a se envolver com o administrador da fazenda. Então ela começou a se envolver com ele e daí o rapaz, que chamava ela de mãe, considerava como mãe porque eles adotou ele, né, pegou e chegou nela e falou para ela que tá errado, mãe, fazer isso, porque o pai ainda não faleceu, ele tá doente, ele precisa de cuidados, ele não faleceu. O que está acontecendo? Isso não pode acontecer. E ela falou assim que não era para contar para ele, porque ele ia sofrer mais ainda. Você que sabe, você gosta tanto dele, se você contar. E outra, eu não tenho mais marido. E não tem problema nenhum de eu ficar com esse rapaz. Porque meu marido ele já não existe mais, está esperando só a hora mesmo de partir. E ele ficou bem sentido, né? Mas ele ficou lá, fé e firme na promessa dele. E ele começou a melhorar. Ele que levava comida, ele cuidava o tempo todo. Eles não tinham dor de cabeça nenhuma. Os filhos nem iam lá olhar. Só ele mesmo, que era o filho adotivo, que cuidava. E aí, ele começou a ver que ele estava melhorando. Aí ele pegou e viu que ele estava bem melhor, daí o pai dele falou assim, ó, não fala nada que eu estou melhorando não, né? Ele falou assim, eu tenho fé, o senhor vai ser curado e vai ficar tudo bem. Olha o que é a fé da pessoa, né? E o pai dele ali junto com ele. Aí ele pediu para ir para o hospital. Daí foram levar para o hospital. Chegou lá no hospital, quem que vai cuidar? Era o rapaz. E o rapaz também não queria separar dele não, que era o filho adotivo. Ficou lá no hospital, foram cuidar dele de novo, fazer novos exames. Olha, ele tá curado, ele tá bem. Não sei o que aconteceu, falou pro rapaz, né, que eu cuidava dele. E ele falou assim, eu sei quem curou ele, eu sei. Não foi médico, não foi remédio. Quem curou ele foi o médico dos médicos, né, que tá lá em cima, no alto. Aí eles ficou até surpreso, né? Muita gente que acredita em Deus viu que tem um milagre. Outros ficou assim, será? Mas aí trouxe ele para casa e ele já estava bom. Quando a mulher viu aquilo, porque assim, ele estava se escondendo ali para não mostrar que estava ficando bom. Aí ele voltou para casa e falou que estava bom, estava tudo certo, né? Só que daí o filho não teve coragem de contar para ele que a mãe estava tendo um caso, que a mãe dele estava ali meio que escondido, mas ele descobriu, né? Não estava tendo um caso com o administrador da fazenda. Ficou quieto, para não magoar ele, então ficou quieto. Aí ele começou a cismar com ela, né? Porque dele ficou bom, foi pro quarto, aí ela já não queria ele mais. E aí ele foi só melhorando. Cada dia melhor, voltou e perguntou o que tinha vendido, né? Porque assim, ele assinava lá, porque estava doente, né? Aí, por último, também, eles queriam que ele assinasse mais coisas, né? Para vender, e ele falou que não era para vender. Quando ele estava ficando bom, ele percebeu que estava bom, então ele pensou, ele não preciso mais ficar vendendo as minhas coisas, né? Mas eles estavam vendendo e gastando dinheiro, entendeu? Vendia gado, vendia propriedade que ele tinha na cidade, vendia sítios que ele tinha, tudo para gastar à toa os filhos.
E esse adotivo só cuidando dele. Aí, quando ele viu que estava bom mesmo, e esse menino não estava no nome dele. Se ele falecesse, esse menino não ia herdar nada, justamente o que cuidou dele. Que orou por ele, né? Estava ali rezando para que ele viesse a ser curado. Então, ele mais que depressa, ele foi no cartório e passou os bens dele para este filho adotivo, que ficou o tempo todo ao lado dele. Cuidou dele assim. Ele falou, esse sim merece. Os outros estavam só gastando dinheiro, né? A minha mulher nem no quarto entrava. Até ele vir descobrir que a mulher dele estava tendo um caso com alguém da fazenda, mas ele não sabia quem que era. Perguntou pro rapaz, o rapaz baixou a cabeça, ele falou, tá bom, não precisa falar nada não. Porque o rapaz, ele não queria, sabe, ficar se envolvendo e nem que ele sofresse. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Esse capataz falou para a mulher, eu tenho ciúmes de você com esse homem. E eu faço qualquer coisa para ficar com você. E ela falou que não precisava fazer nada, que aquele era o destino dela mesmo, né? Mas ele fez uma coisa assim, diz que estava aqui, né, no quarto, tranquilo, quando pensa, entra um homem que era o capataz, o filho dele estava limpando o quarto, né, estava limpando o quarto e ele estava aqui no quarto, mexendo nas coisas dele aqui dentro do quarto. Entrou aquele homem na porta do quarto dele e provocou o desencarne dele. Eu vou falar assim porque já estou dando uns probleminha nos vídeos que eu falei aí para trás, gente. Provocou o desencarne dele e saiu correndo. E o rapaz que estava, ele só entrou, fez isso, sabe? E o rapaz que estava em pé assim, não entendeu nada, até correu atrás, saiu correndo aqui, ó, pela porta, ó. Ele saiu correndo. E ele correu atrás, mas ele percebeu o que era o capataz da fazenda. Ele conheceu os olhos, porque ele estava amarrado, né, um pano no rosto, mas ele conheceu os olhos dele e também o andado, o jeito dele, ele viu que era o capataz. Então, só que ele sabia que o pai dele tinha ido no cartório e colocado as coisas no nome dele. E ele falou que tinha medo da família descobrir isso. Então, o que ele fez? Ele pegou, mais que depressa, foi. O pai dele caiu aqui, ele tentou ajudar, gritou, chorou. Os filhos veio, não sabia o que estava acontecendo, o que aconteceu, o que fizeram com meu pai. E aí ele foi até a delegacia e falou que sabia quem tinha feito isso, porque ele estava dentro do quarto na hora que fizeram isso. Ele falou assim, ele nem me viu, eu estava no canto do quarto assim, estava limpando as coisas do meu pai, e aí ele entrou de uma vez, só na porta assim, fez isso com ele e saiu correndo. Eu até corri atrás e eu sei o jeito de andar, os olhos deles, que ele entrou de lado assim, ó, e ele conheceu de lado assim como que eram os olhos dele, não sei como que é, eu sei que ele conheceu. E ele denunciou e teve que pegar e já se esconder. Ele falou assim, ó, eu vou ter que me esconder, porque ele descobriu que eu denunciei. Primeiro ele esperou o pai dele ser velado e tudo, né? Porque senão ele não ia nem poder fazer isso. E ele teve que se esconder por causa disso. Porque ele tinha medo da família descobrir que as coisas estavam no nome dele. Só que ele depois ele mandou uma doação aí para a família. E claro que porque quando o pai dele foi lá, o padrasto dele, é pai, né? Porque criou ele. Foi no cartório, levou testemunho e tudo. Então eles sabiam que, pessoas de confiança dele, que eles iam, que aqui tudo era dele. Mas ele mandou o advogado dele resolver tudo aí, vendeu e foi embora daqui. E quem comprou aqui disse que a casa é assombrada, não deu para morar, como acontece, né? Principalmente naquele tempo. E hoje nós estamos aqui, ficamos sabendo de todo esse relato. Tô resumindo, porque, gente do céu, se escutar uma pessoa contar uma história dessa todinha, que nem eu escutei, o Theo escutou aí, eu acho que quase 2 horas contando tudo. Para mim, resumir não é fácil aqui para mim contar para vocês, tá? Porque eu ficar aqui 1 hora contando também,
Então, e ele foi embora. E se o lugar é assombrado, diz que é por esse fazendeiro que faleceu aqui, que esse capataz aí, não é administrador, né, amor? Que administrava tudo ainda para ele, que cuidava tudo. Fez isso com ele, com ciúmes da mulher. Depois ele contou todo o relato aí, toda a história, ele contou para a polícia o que aconteceu e ele estava com ciúmes. Dizer que na hora ele estava com a cabeça ruim, não sabia o que fazer, porque ele já contava com o homem que já tinha desencarnado, vamos falar assim, né? E aí o homem vive de novo. E eu? Como é que eu fico? Eu perdi a cabeça, mas se arrependi, né? E ficou ruim para a mulher também, mas o importante aqui é ajudar o espírito, né? Vamos passar o K2, se der presença, vamos fazer um Spirit Box aqui. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição, e meu canal secundário junto com meu filho, e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus vos abençoe, que Deus dê vida, saúde, que Deus prospere a vida de vocês, transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2. Vamos passar aqui o K2, né? Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar. Cigarra, né? É, tem uma cigarra gritando aí, gente. Tem hora que até incomoda, né? Mas nós que estamos no habitat dela, né? Nós é que temos que respeitar. Ela tá dando sinal, ó. Viu? Deu sinal, então tem presença de espírito aqui, gente. Vamos pegar logo o Spirit Box e oferecer ajuda, não é mesmo? Com toda a licença, com todo o respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Sim, é voz de homem. Você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós, para a gente se comunicar? Já que você quer ajuda, né? João. 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 Você é o espírito do homem que faleceu aqui dentro? Que o seu empregado, né? O administrador da fazenda veio ceifar a sua vida, né? Então, se é o espírito desse homem, Viu? ele mesmo. E o nome que passaram para nós, que deu até o sobrenome, né? Como a gente não... Eles falaram que é bom não falar o sobrenome, e é João mesmo. João, quando fala que é bom não falar o sobrenome, né? Se falasse que podia, não tinha problema. Por mais que seja muito antigo, as famílias ainda, netos ainda convivem por aqui. Então a gente não quer problema, tá? Nosso intuito mesmo é ajudar o espírito que está aqui preso. João, você sabia que esse administrador, ele tinha um caso com a sua mulher? Sim, ele sabia. Viu? Sabia. Nossa, e como você descobriu, João, tudo isso? Você descobriu porque não queriam falar para você, então, como você descobriu? Eu vi. Peraí, Você viu? você viu e você desconfiou e acabou vendo?
É. Ô, João, desculpa perguntar assim, mas o que você sentiu? Por que você não comentou com ninguém que você sabia? Amava ela. Ele amava ela. Ah, você viu, você não fez nada porque você amava ela. E esse administrador da fazenda, você pretendia mandar ele embora para que ele não ficasse mais com ela? Você tinha esse pensamento de mandar ele embora? Não vou falar, se escreve aqui. Viu? Ele ia provocar o desencarne dele também. Assim, você tinha um pensamento, então, de acabar com ele. Sim. Ah, entendi. Só que ele fez isso com você primeiro. E o que ele disse na delegacia é que ele tinha ciúmes da sua mulher. Ele era bem mais novo, né? E ela já mais velha que ele. Mas ele amava ela. Pelo menos o que ele disse, que amava ela, né? E acabou que ela também perdeu tudo que tinha, né? O que falaram para nós que você colocou os seus bens no nome do filho adotivo? O filho adotivo, eu ia falar o nome dele, mas que nem esse falou, melhor não. É verdade isso? Você fez isso? Sim. Viu? É verdade. Escutei andando lá fora, mano. Gelei agora. Porque a gente viu aqueles rastros, né? Ai, meu Deus. Que Deus nos proteja, Senhor Jesus. João. E você fez isso porque você sabia que a sua mulher estava te traindo, seus filhos não ligou para você e só quem cuidou de você foi seu filho adotivo, né? Foi por isso que você fez isso? Sim, por isso que ele fez isso. Entendi. Hoje você aceitou a minha ajuda. Eu gostaria de perguntar para você o ano que isso aconteceu. Porque uns falam que é um ano, outros falam que é outro, e a gente não sabe o ano. Eu gostaria muito, se você soubesse, falar o ano para nós. Feliz. 66? 6. Tem muitos anos. Ai, meu Deus, tem um negócio andando lá fora, gente. Tô aqui toda arrepiada. Vontade de sair do meio desse trem aqui logo, amor. Tá andando lá fora. Não dá pra pregar no microfone aqui, mas tá andando lá fora. A gente fica apreensivo, né? E agora? Tem gente andando lá fora. É andar de gente. Pega a lanterna aqui e dá uma olhada lá, amor. Na janela. Perigo. Falou, amor. Ai, meu Deus. Tem uma coisa aí? Não dá pra ver, a janela é pequena. Vamos terminar logo aqui? Minha cabeça começou até a doer. Tá a lanterna.
Ô, João, vamos parar com as perguntas, gente. Vamos agilizar aqui. Você perdoa o que esse homem fez com você, João? Isso, fica iluminando aí pra trás, na porta. Ô, janela, né? A janela tá... Não dá pra passar, mas tem a porta. Sim, ele perdoa. E... O que você tá fazendo, amor? Ah, tá. Ai, eu fiquei assustada agora. Põe mais lanterna aí. Deixa ela iluminando pra fora. E tem também os rastros que nós vimos lá, mas o andado é muito forte. Ai, essa investigação tá perigosa, hein, gente? Pensa numa investigação perigosa, agora eu fiquei com medo. Você quer pedir perdão? Para Deus. E também se arrepender, né, das coisas erradas que você fez, né? A gente sente muito. Eu ia fazer outras perguntas para você, mas eu prefiro a gente terminar logo e sair. O importante é ajudar você, tá bom? Sim, ele se arrepende. E eu vou deixar uma água e uma vela para você. A água significa a pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Você aceita? Eu posso deixar? Pode. Você consegue ver o anjo, a mentora do nosso lado? É o que nos protege. É a luz do nosso Senhor, porque nós estamos aqui muito apreensivos, porque o que está andando lá fora é grande. A gente viu os rastros, né? São eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Mas eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Tá bom? Moça, perigo. Mas eu vou te ajudar. O anjo e a mentora, se a mentora falar pra gente sair, a gente sai, depois eu volto, tá? Ai, eu tô gelando, meu Deus. Vamos pegar a água e a vela, amor? Vamos. Se a mentora falar, né, que é pra gente sair, a gente sai. Vamos ver. Nossa, caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o João. Eu fiquei com muita dó dele, de tudo que ele passou, né? Que ele sofreu, conseguiu sobreviver pela fé dele e do filho dele, o filho adotivo. E depois ainda passar por essa situação. E ele tinha, assim, vontade de até acabar, né? Com o homem também que estava fazendo isso com ele. Mas ele amava a esposa dele. Por isso que ele não se separou dela. A gente sente, né? É muito difícil isso. E ainda ficou preocupado com a gente, né? Disse pra gente que é perigo. Ficou preocupado. Mas aí o anjo e a mentora não pediu pra gente sair, então a gente vai ajudar ele, tá bom? Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo? E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. João, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar se o João conseguiu fazer a passagem.
Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.